Mesmo fazendo 2 graus aqui no Rio Grande do Sul, a gente vai continuar gravando e te contando um pouco da história dos orixás que cultuamos aqui no Batuque do Rio Grande do Sul. E hoje a gente veio à mata para te contar a história de um caçador, Odé, o orixá da fartura, o nosso grande dono das matas. Iotim, será que ela existe ou é só um delírio, um pensamento de Odé? Hoje nós vamos falar da história desses 2 orixás. Eu vou te convidar para assistir o especial Odé e Iotim. Ele é o Odé, o samba, ele veio a mal, o do mal, ele veio o samba, ele veio a mal, o do mal, ele veio. Ele é o Odé, o samba, ele veio a mal, o do mal, ele veio o samba, ele veio a mal, o do mal, ele veio. Ele é o Odé, o samba, ele veio a mal, o do mal, ele veio o samba, ele veio a mal, o do mal, ele veio. Mineiro, ele é o Odé, a mata, 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 a Jacuna Bamiro, a Jacuna, Odé, a Jacuna Bamiro, a Jacuna, ele é o Odé, a moto e a Carireu, a Jacuna Bamiro, a Jacuna Bamiro, a Jacuna, ele é o Jacuna Bamiro, a Jacuna. O que barilaio, o que barilaio, o que bambilaio, o que barilaio, o que barilaio, o que barilaio, o que barilaio, samba modé, 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 barilaio, samba modé. Odé timorocô, timorô, Odé a mata, timorô. 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 Odé timorô na batile, e Odé timorô na batile, e a batile, e a batile. Odé timorô na batile, Odé timorô na batile, Odé timorô na batile. E Odé timorô na batile, e Odé timorô na batile, e a batile, e a batile. Odé timorô na batile, Odé timorô na batile, Odé timorô na batile, a batile, a batile. Odé timorô na batile. Yabaô, yabaô, Odé. Araçuçu, Odé. Yabaô, yabaô, Odé. Araçuçu, Odé. Yabaô, yabaô, Odé. Eu comecei aos 15 anos de idade, na religião, enfim, né? A minha mãe, porque eu sou filha adotiva de uma outra família, e a minha mãe verdadeira, né? Me buscava uma vez, 2 no ano, e ela era de religião. E eu não entendia, mas eu tinha um gosto na minha outra casa. Eu via aquelas pessoas lindas, maravilhosas entrando, eu tinha uns 6, 7 anos. Eu olhava assim, ai que vestido bonito e que coisa, e depois começavam os tambores. E eu achava estranho, que eu adorava e eu queria estar lá dentro. E eu comentei com meus pais de criação e eles, não, isso aí é coisa que a gente não pertence, a gente tem que ir para a igreja. Beleza. E aí fui na minha mãe e tal, e deu uma causalidade que foi no sábado, o dia da sessão da minha mãe. E aí eu entrei, fui acompanhar a mãe e adorei os tambores, né, rufando na Umbanda. Isto há 50 anos atrás. E aí entrei, conversei com a mãe de santo, conversei com a minha mãe, e toda vez que eu ia, eu participava. Sendo que na segunda vez eu incorporei com Oxóssi, do nada.
Eu achei que estava passando mal, comecei a suar, e o Oxóssi veio. E eu comecei a bater uma cubana, tipo aquela ali, com um tamboreiro, porque eu achava lindo, então eu tinha que bater para ver como seria. E a cubana ficou desse tamanho, era de pauzinho. Quando o Oxóssi chegou, ficou bem pequena. Ficou só os pauzinhos. Desincorporei, enfim, e a mãe de santo, Noêmia do Ogum, que foi a minha primeira mãe, tu vai ter que iniciar na Umbanda. Nesta época, a Umbanda era cruzada com sangue. Aí eu disse, mas eu não consigo com sangue, mas vamos entrar. E entrei, mas fiquei na Umbanda branca, na Umbanda pura, só com o Mieró. Enfim, e dali eu fui, ela tinha Exu só na casinha, e aí eu fui procurar outros rumos, porque eu sentia a necessidade do Exu, porque eu atendi os Exus dela, e eu senti umas coisas estranhas, ela não sabia me explicar o que era. Aí procurei outra, que foi para a mãe Eva do Oxalá, aqui da Volta da Cobra, que me aprontou em Exu. E ali fui. A mãe Eva tinha nação. Aí ela jogou. E ela disse, tu é uma nata filha de Odé. O que é isso? É o orixá, desde que tu nasceu, ele assumiu a tua vida. Beleza. Tu vai ter que fazer um chão. Aí eu fiz o meu primeiro buri com a mãe Eva do Oxalá. Enfim, ela adoeceu, ela teve um tumor no cérebro, né? E foi para o hospital e ela liberou todos nós, todos os filhos. E eu disse, não, eu vou continuar com a senhora. E eu tinha as duas mães, uma de Umbanda, outra de Exu. E continuei com ela. Só que, conforme a doença dela ia agravando, eu fui me agravando e eu entrei para a religião pelo amor, não pela dor. Sei que um dia eu acordei embaixo da cachoeira, de tão mal que eu passei, era mês, quase um mês. E aí a pessoa que era casada comigo na época me levou para o meu pai de santo, que atualmente, até hoje, 44 anos. 44 entre aspas, que a gente teve um atrito e eu fui parar na mãe Jane da Oxum, a qual Deus o tenha, eu amei muito. E 44 anos, aí eu fui para o Hildo me colocou no chão, e dali em diante ele me aprontou, veio e fez todo o resto da minha obrigação que eu tenho hoje com ele, a partir também da morte da mãe Jane da Oxum. Aqui no Batuque do Rio Grande do Sul, ele é ramificado em várias nações. Algumas delas dizem que Otim não existe, é só um pensamento ou um delírio de Odé. E outras dão até cabeça para filhos de Otim. Eu tinha em torno de 6 a 7 aninhos. Minha mãe sempre foi filha do pai Ogum e era filha do pai Nilo de Oxalá. E na época começou assim, eu já envolvida com religião, acompanhando a minha mãe, e começou aquele movimento de jogar minha cabeça, e o pai Nilo jogou e ficou meio assim, então vamos levar na Avó Negrinha, lá na Vila Jardim, a Avó Negrinha da Oiá, lá na Vila Jardim. Eu lembro direitinho, eu fui com a minha mãe na Avó Negrinha, fiquei sentada do lado, a Avó Negrinha abriu o búzio, eu devia ter em torno de 7, 8 aninhos. E ela disse, a Carolina é filha de Otim, da mãe Otim. E desde então eu sou filha da mãe Otim. Nunca mudei, desde pequenininha, desde criança. Foi lá na Vila Jardim, jogado pela Avó Negrinha. Eu associava muito a mãe Otim ao pai Odé, porque quando pequenininha fizeram essa associação, né? Na minha cabeça, assim, de maneira lúdica, né? Então, que era a companheira inseparável do pai Odé. Foi assim que me apresentaram a mãe Otim, né? Eu entendia que era um orixá diferente e que eu tinha uma cabeça diferente das outras pessoas, assim. Quando pequena eu entendia isso, né? O pai Nilo, então, numa das viagens dele para Salvador, trouxe um casalzinho de vulto do pai Odé e da mãe Otim, e esses vultos decoravam o quarto de santo do pai Nilo, e eu enxergava os meus pais ali naqueles vultos, naquele casal de vultos, né?
quando o Pai Nilo veio a falecer, esses vultos, assim, eu tô falando de maneira lúdica porque foi essa associação, né? Sim. Esses vultos, então, eu ganhei de presente. E vieram decorar o meu quarto. Eles eram decorativos do meu quarto. E, por coincidências ou não da vida, né? Mais pra frente, eu entro no Ijexá. O Ijexá faz a banhotinha em vulto. E eu já tinha os meus pais comigo no quarto desde que eu era pequenininha. Então, o meu assentamento me acompanhou a vida inteira. Eles decoravam o meu quarto e hoje em dia minha mãe é a minha mãe na vasilha. Sempre aprendi, em criança, minha mãe já levava, né? E eu sempre pertencia a movimentos negros, né? Desde 85, 88 eu participo muito de movimentos negros, né? E eu participei da pastoral do negro, né? Católica, e a gente sempre lidando com isso. E a minha mãe, desde criança, disse: São Sebastião é o orixá Odé. É o orixá Odé. Não, mãe, mas eu estudei já vi que São Paulo, Rio de Janeiro, Odé é Ogum, mãe. Ela disse: não é. São Sebastião no secretismo, é o orixá Odé. É o dono da fartura, da prosperidade, né? Dono também da saúde, da nossa parte. Eu explico que é um orixá, o orixá que vem para abrir o caminho, com uma flecha só. Para mim, eu enxergo ela como uma guerreira, caçadora, né, que acompanha o Pai Odé. Ela traz um axé de doçura, de prosperidade, de abundância, de alegria, né? De foco, de certezas. O Maiabá, né? Como eu já ouvi muitas vezes as pessoas comentarem que a minha mãe não é uma Maiabá, né? Esse orixá de força. Eu aprendi, né, com meus pais, meu pai de santo, a minha mãe, né, que Otim e Odé sempre juntos, né? É que nem a Ganju de Bede e Xangô de Bede, a Oxum de Bede, né? Eu, na minha feitura, dentro da cabina, não daria cabeça para Otim, né? Otim é a sombra de Odé. São os dois que se iluminam, que se caminham. Quando um se perde, o outro, né? Nas histórias do orixá, quando um se perde, o outro se encontra. Então são juntos eles, né? E eu até hoje, né? Já vou para quase 45 anos de religião, eu não daria uma cabeça para Otim. Mas tenho amigas e amigos que deram cabeça para Otim. Deram cabeça para Otim para as pessoas, né? Isso, mas eu, na minha feitura, não daria. Daria, assim, para Odé e Otim. Odé e Otim, né? Que é uma obrigação que quando eu faço, porque no meu ori não come só o Pai Odé. No meu ori come Odé e Otim. Aonde um tá, o outro tá junto, né? Onde um tá e o outro tá junto. Sempre já me perguntaram, já teve gente perguntando aqui, né? Que participa dos meus serões aqui, eu digo assim, esta é um fundamento que eu aprendi e que meu pai me ensinou, entendeu? Então,
come Odé, come Otim, no meu ori e na obrigação. Nós somos verde com Jexá. Nosso lado tem se dá cabeça para Otim. Tanto que eu tenho uma irmã de santo, a Otim já deve ter, eu acho que uns 30 anos. A minha concepção é que realmente tem os contos, mas o verdadeiro conto quem tem que contar é o orixá, né? Porque a gente mascara muito a rede corredor até do orixá, do feitiço do batuque tem. Então eu sei miúda, tanto que eu sou cabeça de Odé com Otim, que eles são marido e mulher, sim. Vindo das minhas ancestralidades, não tem por que eu duvidar. Então, não sou contra quem não cultua. Tem gente que não cultua Oxalá Orumilá e dá axé de búzio. Então, é uma coisa muito contraditória em algumas coisas, mas cada um, né? Eu tenho certeza não, mas eu tenho na minha mente o que foi me passado, que ela é a esposa dele. Eu cresci, né, com as pessoas contestando, com as pessoas falando, com as pessoas apontando, com as pessoas se dando o direito de emitir opiniões a respeito do meu orixá, né, e a respeito da minha vida, do que ia ser feito, assim, né. Essa contestação sempre foi presente na minha vida, né. Quando tu me chama para falar, me remeteu àquilo do que eu vivi no tempo do Orkut, né, de que as pessoas faziam grupos para falar, né. Se eu encontro essa menina, eu mato uma ovelha na cabeça dela. Se eu encontro essa menina, eu dou ela para mãe manjar, né. Se eu encontro essa menina, já tem que avisar a mãe dela, porque tem um mitã que ela não vai passar dos 24 anos, né. Sempre foi muito ruim essa sensação, te digo, quando nova, assim, né. Fui amadurecendo, fui aprendendo a conviver. Talvez as pessoas se acostumaram comigo, talvez as pessoas dizem, chegou a menininha do Odé, aí depois quando eu ouço elas, não, é da mãe Otim. Sempre teve um desrespeito, né, me incomoda, eu tenho opiniões, assim, sobre isso, né, porque é o meu orixá, né, a mãe Otim, ela vai fazer 18 anos, né, de assentamento. Eu tenho praticamente 22 anos de bori, feito pela mãe Elna da Oxum, o meu bori, né. Eu fui feita no Ijexá, né, da família do pai Pedro, fui neta do pai Pedro muitos anos, né, a mãe Otim foi feita pela Andréia da Iemanjá, e desde então eu estou no Ijexá todos esses anos, né, a mãe Otim foi feita, mas me incomoda muito, porque a gente ouve coisas, pra mim tudo tem que fazer sentido, né, e não faz sentido quando eu ouço que é a alucinação, que é a sombra do pai Odé, que eu já ouvi tanta coisa, mas ao mesmo tempo essas pessoas têm Otim no seu Orumalé e cortam para a mãe Otim, e na guia tem a cor da mãe Otim, a mãe Otim respondem nos seus búzios, mas a mãe Otim é uma alucinação às vezes que come um quatro-pé, né? Eu já fui retirada de balança, não, tu pode sair da balança, por favor, porque o teu orixá não existe. Em alto e bom som no meio do salão. Na época, meu pai de santo era o pai Cláudio do Ogum, que eu tenho muito amor, muito respeito. E o pai Cláudio, na mesma hora, disse, bom, se vocês vão desrespeitar minha filha assim, então vamos todos embora. E fomos todos embora desse batuque. Então, muita coisa já aconteceu, né? Hoje eu vejo que as pessoas me procuram para conhecer a Carol da Otim, crianças. Eu já vi crianças, eu vim aqui para conhecer a Carol da Otim. Eu vim aqui no Pai Pedro porque aqui no Pai Pedro tem a Carol da Otim. Então, eu vejo que talvez ou se acostumaram, ou durante todos esses anos foi tão falado que foi desmistificando. Odé é dono de uma flecha só. Assim diziam as lendas, né? E tem coisas que também no pensamento da gente ficam de uma única vez quando vividas.
eu perguntei para os filhos de Odé alguma história que eles tenham vivenciado com uma ocupação de Odé em terra. Vamos assistir. Claro. O meu orgulho foi dentro desse salão, quando o pai Odé comeu a primeira vez na minha cabeça, na mão do Abelardo Diogo. Tá? Entrou uma negra, véia, preta, mas preta, dos beiços vermelhos, corpo largo, forte e as canelas bem fininhas. Uma nega simpática entrou nesse salão. E aí, tu tá de iniciante, né? Tu já não tem muito conhecimento. Entrou aquela nega maravilhosa, papapá, coisa e tal. Aí o pai, Abelardo, me apresentou para mim, para minha mãe, na época, né? Essa é a mãe Otília de Odé, lá da Alto Teresópolis, né? Ela, Ritinha do Aganjur morava aqui. Passa uma casa, a segunda casa era a mãe Otília de Odé. Começou o batuque. Pai, outro orgulho da minha vida. Pai Antônio Carlos de Xangô tocando sempre tocando com aquele sorriso dele, né, que seja eterno, e sempre como nós se encontrávamos, nós conversávamos sobre isso. E ele começou a puxar para Odé. Saiu a balança, começou a tocar para Odé. Me chega aquele orixá. Mas hoje eu choro quando eu falo nela, né, que Deus a tenha, né, no reino da glória, né, a mãe. E o pai foi na porta, ele veio no quarto santo, e no quarto santo ele me pegou as minhas mãos e me botou em cima dos ombros dele. E dançou esse salão todo aqui, me apresentando, né, ao povo, salão cheio, aqui. Isso eu nunca vou me esquecer. Isso eu vou sempre contar para os meus filhos, para os meus netos, né? Ai, terminou a obrigação, terminou tudo. Primeira casa que vamos visitar, casa dela. Aquela casa lá na entrada da Cruzeiro, ali no Alto Teresópolis, né? Casa de madeira, parte de baixo, parte de cima, tu desce a outra parte de baixo, sabe que era ali no morro do Alto Teresópolis, ali, né? E ela fez aquela mesa farta. Ela me levou no quarto santo, aquela casa humilde, assim, mãe Ervira de Odé. Eu jamais vou me esquecer dessa mulher. E aí ela me deu muitos conselhos que eu levo comigo até hoje. Esse é o orgulho desse orixá, né? E dentro da caminhada conheci vários orixás, né? Mas o orixá que me fascinou e que me apresentou ao mundo religioso. Vamos lá no que eu conheci há anos atrás, falecido Chiru, que Deus o tenha, né, meu irmão. Eu sempre fui fissurada, até por filha de Odé, naquele Odé. Odé lindo, 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 lindo. E eu estava num serão na mãe Jane. E sempre o Odé rodeava e eu brincando com o pai Odé e coisa. E um filho pediu, uma filha, não me lembro direito se foi um filho ou foi uma filha, pediu para o pai Odé, em Axere: pai, eu queria o fulano para mim. Ele: tu quer? Aí eu vou te dar. Pegou uma banana e pediu um mel, esmagou na mão e disse para a pessoa assim: engole, vai ter esse fulano. E a pessoa casou com o fulano, sabia? Eu achei incrível que ele trabalhou com Xangô para trazer a pessoa, para a moça que pediu. Nem sei quem é a moça, eu acho que era até cliente lá. E eu observei aquilo e eu achei tão bonito, tão bonito. Um outro Odé foi na casa do rapaz que bate tambor, do Cláudio do Odé. Tinha um Odé bem humilde, bem simples, o filho, não o pai, né? Bem simples. E ele estava dançando e eu estava sentada, falando com os axeres.
E ele pegou e disse para mim assim: eu vou lhe dar um presente. Que bom, pai, vindo do senhor. Aí ele pegou e me deu um axé. E esse axé é lindíssimo. E eu uso muito esse axé. Um axé de união, com 2 peixes. Ele me deu o axé e me deu o segredo, que esse eu não posso revelar. Talvez eu vou te falar da minha vida, assim, e... eu faço a Manhotim em 2008, né? E a minha mãe morre em 2009. Quando a Manhotim ia completar 1 ano, a minha mãe morre. Nada fez sentido naquela época. Demorou tempo para eu entender que eu precisava daquele 1 ano para saber que eu ia perder uma mãe, que eu estava ganhando outra. E que aquela mãe que hoje eu tenho seria tudo para mim, né? Quando eu te digo, Israel, tu vai pedir para falar da Manhotim, eu vou chorar. Porque eu acho que eu fui filha de mãe solteira, nós éramos uma dupla inseparável, e a minha mãe morre de um câncer em 4 meses, aos 44 anos, né? E eu fico sozinha aqui dentro desse apartamento, sozinha, aos 24 anos. E por que eu tinha santo? O que eu queria com santo? Eu tinha acabado de enterrar minha mãe. Não fazia sentido, sabe? As pessoas perguntando, tu vai apresentar o primeiro bolo da Manhotim. Pra quê? Eu acabei de enterrar minha mãe, eu dizia pro pai Cláudio, eu dizia pra mãe Lúcia. Aliás, não tem como falar da Carol sem falar da mãe Lúcia. Sem falar do pai Cláudio, né, que foi a pessoa que a minha mãe escolheu morrer no braço do pai Cláudio, e ele foi impecável com a minha mãe. E a mãe Lúcia foi... falar a palavra mãe pra mim é só pra falar da Manhotim. E chamar a mãe Lúcia de mãe é porque ela foi minha mãe, né? Quando eu decidi despachar os meus orixás, ela me disse assim, parabéns, minha filha. Ela disse, ótima decisão. Tu acabou de enterrar uma mãe e agora tu vai afogar a outra no Guaíba. Ela me falou isso. E eu voltei pra casa com aquele tapa na cara, assim, e precisei pensar sobre aquilo, né? Então, depois de anos, eu vejo que a vida não foi fácil. Se passaram... A Manhotim vai fazer 18 e vai fazer 17 que a minha mãe morreu. Então, diz muita coisa. Por que eu assentei santo 1 ano antes da minha mãe morrer? Porque eu ia ficar sem a minha mãe. Eu ia perder tudo. Eu perdi tudo, né? Eu perdi tudo. Eu perdi a vontade de trabalhar, eu perdi a vontade de continuar na faculdade, eu usei coisas que eu não devia, eu fiz coisas que eu não devia, e eu contei com esses braços, assim, mãe Lúcia, com o pai Cláudio, e com a Manhotim, porque daí fez sentido, afinal, a mãe estava ali, ela sabia que em algum momento ia acontecer isso, e que, só um pouquinho agora, tu tem mãe, eu tô aqui, tu não tá sozinha, né? Então, nessa construção toda, é quando eu tomo a decisão de ter sempre a Manhotim comigo. Eu perdi tudo que eu tinha, me restou a Manhotim, que foi tudo. Então, eu não abdico dela, eu não fico longe dela. Pai Pedro, agora eu tô praticamente 15 anos na mão do Pai Pedro, e o Pai Pedro respeitou minha decisão, ele entende esse vazio na minha vida, e ele disse, não, se teu orixá teu orixá fica contigo. Uma coisa sobre Odé e também sobre Otim, ninguém discorda, né? Caçadores. E os filhos? Quais são as qualidades dos filhos desses orixás? Vou te dizer. Primeiro, eu vou, na minha concepção, né? Na minha concepção, o filho de Odé, ele tem, em primeiro lugar, é a humildade. A humildade. Ele tenta saber o que é, né? A pessoa, é meu irmão que está chegando. A pessoa, ele é orgulhoso. Quando ele gosta, ele gosta. Quando ele ama, ele ama. Quando ele odeia,
ele odeia. Isto é a característica de um filho de Odé, que sou eu. Eu gosto de ti. Tu pode ter certeza que aonde tu estiver, se tu me chamar, só se eu não tiver condições de chegar até ti, mas eu vou até ti e uso tudo aquilo que eu sei de religioso para te ajudar. Mesmo sabendo que tu é de outra bacia, mas vou lá para te ajudar até o último. Entendeu? Mas também sou aquele que, quando eu digo que acabou uma amizade, acabou uma amizade. Sou muito rancoroso, né? Como diz umas pessoas aí que eu sou maldoso. Eu não sou maldoso. Eu sou amigo de todo mundo. De todo mundo. De todo mundo. Sou amigo e sou amigo mesmo. Né? Já ajudei muita gente aí. Sempre ajudo quando chego aqui na porta. As pessoas me xingam que eu não viso o capital. Eu viso a religião. Então essa característica minha. Se tu chegar ali, uma característica que eu herdei da minha mãe. Se tu chegar ali, eu sei que tu é o Israel. Mas hoje eu estou precisando do Senhor. É financeiro? É espiritual? O que tu está precisando? Eu, de qualquer jeito, de qualquer forma, eu vou arrumar um jeito de te ajudar. Entendeu? Te ajudar. Eu sou muito coração. Muito coração mesmo. Dizem as más línguas, em primeiro lugar, que são namoradores, né? Mas, assim, ó, as características, o filho de Odé, eu vou falar por mim, e o falecido Chiru, que eu conheci, que a gente era quase semelhante, né? A gente é divertido. Eu tenho o meu filho que fala assim, ai mãe, tu tem uma cara, tu entra nos batuques, parece que tu é cheia. Eu vou nos batuques, meu filho, eu vou para dançar pro santo, eu não vou para sorrir para as pessoas. E aí tu conversa comigo, tu vai ver a verdadeira Zenilda. O que tu me viu hoje, tu vai me ver sempre. Então, assim, ó, sou séria. Na hora que eu tô montando a Shell, fazendo qualquer coisa, eu sou muito séria. As pessoas acham até que eu tô braba. Não, eu tô concentrada. Sou divertida, brinco, rio bastante, né? Enfim, adoro fazer um churrasco também. Eu acho que é isso aí. Sou vaidosa, gosto de perfume, adoro, gosto de me vestir bem para ele, se ele me dá, me visto bem. Não glamour, mas se vestir conforme ele me dá. Eu vou falar de mim? Eu sempre brinco, assim, que eu sou bem descontrolada. Eu sou muito intensa. Então, não tem 8, vamos no 80, assim, né? Eu descompenso, assim, é tudo muito, né? Tudo muito, é demais mesmo, né? Eu sou muito determinada, né? Eu sou prática às vezes, daí as pessoas às vezes me julgam que eu sou um pouco seca, um pouco fria, porque eu sempre vou acreditar que o diálogo, eu posso te perguntar o que eu quiser, se eu for respeitosa contigo. Então, às vezes, eu já ouvi que eu sou antipática, grossa, né? Mas então eu te diria que a minha intensidade é demais. Eu amo muito, eu protejo muito, eu vivo muito, eu sofro muito. E a determinação, assim, muito... Eu sempre digo que depois que eu enterrei minha mãe, eu sou capaz de qualquer coisa. Então, daqui é só pra frente. Depois daquele dia, em 2009, é outra Carol, então. A partir de lá, é uma outra caminhada, assim, né? Uma outra Carol. Mas eu acho que a intensidade, esse pai bola, assim, né? Eu vou te falar, e bom, se tu não gostar, eu vou te dar um abraço e vou te dizer, bah, tu não gostou? Mas pra mim tá tudo bem, vamos continuar, né? Eu já encontrei com ele em sonhos, porque eu tenho uma ligação muito grande em sonhos acordados. Tu já percebeu isso? Eu trabalhei com uma pessoa que morava comigo, que era minha companheira, enfim, e ela teve um câncer de pulmão. E foi 20 e poucos dias de
de UTI, foi horrível. E eu trabalhei o mês inteirinho para essa pessoa. E num dos meus sonhos acordados, eu me vi. Eu vi o Pai Odé, mas a minha cara, cá em cima, assim, um fio dourado. E ele dizia assim, ela vai se salvar. E desse lado estava a pessoa. E o Pai Odé dizia para mim, ela vai se salvar. E eu olhando aqui, e ele dava a mão a ela. E a mão ia subindo, e eu fiquei impressionada com aquilo, apavorada de ver, né? Foi um desses. E o outro, eu me vi dançando na frente do tambor, com o Pai Odé. Estranho, né? Depois eu fiquei, será que é meu corpo? Será que é meu pessoal? Não, não é. No sonho. Até porque eu fui desenvolvida em sonho, nos sonhos com o Pai Oxóssi. Eu via, tudo em sonho. Então, eu tenho essa sensibilidade de sonho, ele me mostra também. E às vezes eu escuto muito bem. Mas se eu me encontrasse com ele, eu só pediria que continuasse me dando saúde para me elevar o nome dele cada vez mais, seguir na vida, né? Porque o nome dele segue bastante. Às vezes eu não tenho até tempo de resolver e de passar para todos, que é muita gente, eu não paro. Eu paro agora mais ao fim de semana que eu vou sair, vou aproveitar, porque senão a gente não consegue seguir, né? Mas eu pediria isso. Eu acho que eu ia pedir desculpa pelas loucuras, assim, que um dia eu pensei, que eu planejei, porque eu cheguei no Pai Pedro. Pai Pedro era meu avô, e eu cheguei no Pai Pedro com a decisão tomada, assim, o senhor me ensina, ou faz, nunca vou esquecer, mostrei para ele os meus braços, assim, que eu tinha tentado cortar os pulsos, falei para ele, não dá, não consigo viver sem a minha mãe, e eu não tenho mais como cuidar desse monte de santo, me ensina a despachar, faz alguma coisa, eu falei para ele, e ele disse, eu vou fazer, tu vem aqui, sei lá, daqui uma semana. E o dia que eu fui lá, Pai Pedro, sendo Pai Pedro, né, prático, ele disse, agora tu passa aqui, vem lavar a cabeça, e deu com isso. Acabou, ele falou, acabou. Tu vai ficar aqui, tu não é mais aquela menina que eu conheci com 18 anos, que queria ficar grudada em mim o dia inteiro para aprender religião, tu já tem maturidade, tu sabe o que eu posso te oferecer, e acabou, ele falou. Agora daqui, tu vai lavar tua cabeça e vai planejar a tua obrigação, para com isso. Talvez se eu pudesse encontrar amanhã, eu pediria desculpa pelas coisas, pela filha que eu fui há um tempo. Eu agradeceria, porque a Manhotinha, ela é perfeita, assim. Eu tenho uma relação de abrir a porta do quarto santo e falar coisas do cotidiano. Eu combino coisas com ela que acontecem. Acontece. Eu vou ali e falo pra ela, a senhora viu, aconteceu tal coisa, e a gente precisava de tal coisa. E amanhã ou depois se concretiza, né? Eu acho que seria um pedido de desculpa e um beijo, um abraço, um olhar de admiração, assim, de gratidão, porque eu sinto ela muito próxima e muito perfeita, né? Ela, como diz a música do Jorge Versilo, ela une todas as coisas, até no vazio que me dá. Até quando tá tudo vazio, quando teve tudo muito escuro, ela tava ali. Eu só falaria pro meu pai, gratidão, gratidão pelo direcionamento que o Senhor me leva, por tudo aquilo que eu consegui dentro da religião, as amizades, né? O financeiro eu não falo, mas eu falo na amizade espiritual, das amizades que eu tenho, de que eu conquistei, né? Dentro da religião,
do respeito que eu tenho com os meus irmãos de lei e pelo respeito que eles têm comigo nessa caminhada, né? Eu sempre, para mim, uma casa de pau a pique ou nós ir dançar lá no Clube Farrapos, por Orixá, para mim, ela tem um sentido. Eu quero ver a Orixá, eu quero ver a essência, quero da religião. Eu não tenho que dizer que eu não vou na casa do fulano porque o fulano mora lá na favela tal, lá no beco tal. Não, nós vamos lá para fazer religião. Tenho certeza que o Orixá vai nos dar. Eu só ia pedir para o meu pai, gratidão, meu pai, o senhor me dar saúde nesses 64 anos de vida que eu tenho e de tudo aquilo que o senhor botou no meu caminho. Amores, desilusões, filhos, netos, bisnetos, tudo aquilo que eu ganhei até hoje, eu só bateria a cabeça para ele e pediria a benção dele, porque é o Orixá que me acompanha a minha vida toda, né? Essa benção, eu seria o homem mais feliz, né? Se eu pudesse encontrar o meu Orixá e trocar 2 palavras com ele. Sapata minha bamba.